Verônica Barabiera, e o tema é um tema muito palpitante. Estamos preparados para a morte? Depois que ela enviou esse título, esse tema, eu comecei a ficar preocupado. E, de alguma forma, é importante essa reflexão para que possamos pensar melhor na nossa vida, no que estamos fazendo neste mundo. Senhor Jesus, aproveitando a oportunidade, rogamos inspiração e roteiro, a palestrante da noite, para que as suas palavras calem fundo em nosso coração, auxiliando-nos na reflexão sobre nós mesmos, sobre as nossas vidas, os nossos destinos, do que estamos construindo para o nosso futuro espiritual. Que as bênçãos do teu infinito amor nos envolvam a todos, hoje e sempre. E a partir de agora, convidamos essa amiga querida de nossa casa, que aqui sempre vem com muito prazer e alegria para nos trazer a sua palavra de conhecimento profundo doutrinário. Boa noite a todos. Não mereço nem metade, mas espero fazer jus a uma parte. Queridos, não tem como, às vezes eu entro e falo assim, não vou repetir a mesma frase, porque parece chavão, não tem como. Na hora que eu chego aqui, que eu olho para esse salão, não tem como eu dizer como é bom estar aqui. E, de verdade, não é todo lugar que eu começo assim, e eu sinto muito isso aqui no Pai. Isso é o que eu acho interessante, que são duas casas irmãs, né? E eu olho assim, é uma coisa tão, uma vibração tão gostosa que a gente chega e se sente envolvido, essa amorosidade, essa paz que a gente precisa ter. E essa paz está 100% ligada ao tema que eu trouxe hoje. Eu trouxe esse tema porque eu estou muito envolvida nesse tema, quase que nos últimos 15 anos, sei lá. Essa preparação para o nosso desencarne é algo que na doutrina espírita a gente fala todo dia, né? A gente chega e diz que está preparado, a gente fala com uma eloquência linda, maravilhosa, até a hora que é com a gente, né? Até a hora que é com o filho, até a hora que é com a nossa própria saúde. E aí a gente começa a ver que, olha só, a doutrina espírita, ela é o consolador prometido pelo Cristo. Ela não é a salvação, ela não é o que vai mudar todo o nosso sofrimento, toda a nossa vida. Ela nos dá o caminho. Mas será que a gente realmente está neste caminho? Então, o que eu tenho percebido, e isso para mim foi muito forte durante a pandemia, é que a gente é muito espírita na casa espírita, no ESD, no passe, na mediúnica, né? A gente é espírita à beça. Mas na hora que o problema vem na vida, na hora que o problema aparece na doença de um filho, na hora que surgem, né, vários fatores ao mesmo tempo, aí parece que a gente esquece um pouco aquele monte de livro que a gente leu, e a revolta começa a vir exatamente como todas as religiões. A gente fala, ué, não é o Consolador prometido? E por isso não são todos que reagem assim, porque a gente vai ver muitas pessoas entendendo o sofrimento, entendendo a morte, não tendo medo desse momento. Então, o trabalho na casa espírita, ele faz de alguma forma que a gente lide com esse momento inúmeras vezes. Então, essa semana, eu fui atender um senhor no hospital e esse atendimento me tocou bastante. Eu falei nessa semana, mas foi no final de semana. E eu recebi nós recebemos na casa uma ligação de um dos filhos, dizendo que a família toda era muito católica e que o pai estava desenganado, o pai devia ter 24 horas de vida, mais ou menos, ele vinha num câncer já, num tratamento há algum tempo, e que ele pediu para que fosse alguma pessoa espírita lá, porque ele estava com muito medo de morrer. E eu fiquei até gelada, eu falei, ai, Senhor, né? O que a gente tem para falar para a família num momento desses?
A gente está super preparado para vir aqui na tribuna espírita e falar: a morte não existe, porque Jesus derrubou a pedra do túmulo. Agora, falar para uma família, assim, olha, tá tudo bem, né? É mais difícil. Ainda mais quando a família não tem esse entendimento, né? Quando a família não tem aquilo lá de base. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, a gente lida sempre, cada caso é um caso, é muito interessante, porque a gente faz muito atendimento em hospital, e cada família é única. Então, vem essas coisas, às vezes, que batem assim no coração da gente, de uma preocupação mais com um lado ou com o outro, que a gente sabe já a intuição dos espíritos para aquele atendimento, né? E eu comecei a pensar, e aí eu me lembrei na mesma hora daquela história que todo mundo conhece do Chico no avião. Né? Eu lembrei daquela cena que, né, não foi trágica porque o avião não caiu, né? Mas vocês acreditam que eu já me vi numa cena muito parecida com aquela? Então, a do Chico todo mundo conhece, eu vou contar a minha, que é uma maravilha. Eu estava indo para uma formatura no Rio de Janeiro e fui de avião, escondidinho de todo mundo, porque eu queria fazer uma surpresa. Aí chego no Rio, o avião vai descendo no galeão, aí a gente já entende tudo de avião, né, gente? Arremeteu. Eu sabia até que a palavra era arremeteu. E arremeteu, eu falei, uai, o chão estava aqui. Eu estava vendo, depois, por que subimos? Por que arremetemos? Aí eu pensei comigo, não, tudo bem, eu assisto canal de aviação, eu sei que ele só vai dar uma voltinha, vai de novo, e voltinha, gente. O cara começa a dar volta em cima da cidade, começa a dar volta, começa a dar volta. 25 minutos, chacoalhando, 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 chacoalhando. Eu nem lembrei da história do Chico nessa hora, vocês acreditam? E eu, assim, eu tenho um certo medo de avião, não chega a ser pânico, terror e pavor, até porque a gente vai trabalhando, né? Terapia para isso, casa espírita para isso, a gente vai se controlando e eu entro numa boa no avião. Mas daí está preparada para se chacoalhada lá dentro, né? E todo mundo começa a falar muito alto. E só depois de muito tempo é que eu me vi na situação do Chico. Claro que não foi a Amanda que entrou, né? Quem dera. Mas aí, então, eu comecei, assim, naquela hora... Gente, eu vi o filme. Sabe o filme que todo mundo vê quando vai desencarnar? Pois eu vi o filme com riqueza de detalhes. Eu vi minhas filhas pequenas. Olha que cérebro humano é capaz, né? Quando eu vi o filme, eu pensei, chegou, peguei minha identidade, botei no bolso, porque eles dizem para a gente fazer isso, né? Nem sabia disso na hora. Eu vi, pô, botar no bolso, vou botar no bolso também a minha aqui. E aí, eu fazendo oração, e o filme está lá, passando, e eu fazendo oração. E aí eu vi que o senhor que estava do meu lado, não tinha ninguém exatamente ao meu lado, no corredor, né? Tinha um senhorzinho que nunca tinha voado de avião. Logo no início, ele teve dificuldade de colocar o cinto. Aí ele fez umas perguntas assim que, né, a gente via que ele nunca tinha voado. Aí teve uma hora que ele virou para mim e falou assim: "Ai, porque eu nunca andei de avião". Aí eu falei que nada, tranquilo, ó, isso aqui é muito melhor do que o trânsito, chance nenhuma. Nessa hora, eu pensava nele e falava, meu Deus do céu, se eu fizer um escândalo aqui, aí que ele vai desmaiar mesmo, né? E eu sendo super discreta, porque minha natureza é discreta. Vocês reparem que eu estou quase subindo aqui para poder estar mais perto, né, de todo mundo, tá chegando vocês aí, só para ser discreta. Aí, eu lá, né, toda a minha descrição, Deus, nosso Pai de amor, de bondade, acho que ainda está cedo, Senhor, eu acho que ainda tem muito para aproveitar aqui na vida, olha, meus filhos ainda são pequenos, ainda tem tarefa da casa espírita, Senhor, eu preciso ajudar no centro, olha, Senhor, eu tenho certeza que eu posso ser útil. Aí me veio na cabeça assim, não, vou para Jesus, né, porque Deus, né, a gente nem consegue imaginar direito, Jesus, irmão querido e amado, estamos juntos na sua seara de amor, Senhor, nos ajuda. Eu penso que... Gente, claro que não foi nada pensado, raciocinado, tanto que agora eu conto para vocês morrendo de vergonha, mas eu estou abrindo meu coração. Então, por favor, não faz recorte, né, da cena, ouve até o final, né? Mas é constrangimento mesmo, estou abrindo constrangimento para todo mundo. Aí parei e pensei assim, eu estou doido. Jesus vai ter tempo de vir aqui olhar para mim aqui nesse avião? Aí eu comecei a hierarquizar os espíritos, vocês acreditam? Mico espiritual total. Aí eu comecei, doutor Bezerra, assim, com a família, minha mãe trabalhava
com ele ali numa reunião, aí eu comecei, doutor Bezerra, aí cantei a musiquinha do doutor Bezerra, falei, doutor Bezerra também é ocupado, né, vou para Sheila, Zé Grosso, Palminha, pai, gente, minha lista estava acabando, aquele avião sacudia, 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 aí eu lembrei de tio Julinho, amigão da nossa família, Júlio César Grande Ribeiro, quem não conhece, um super médium de materialização lá do Espírito Santo. Quando ele desencarnou, a obra social dele foi tocada por dois tios meus, né? O irmão da minha mãe e a esposa dele, tia Deimar e tia Leni. E eles eram muito amigos nossos, então eu fui desde, né, pequena, fui à Vila Velha, conheci um monte de coisa lá, a gente via as materializações, às vezes não podia entrar na reunião, né? Mas papai e mamãe, isso aí dá 10 palestras, né? Então, aí eu pensei, tio Julinho desencarnou tem pouco tempo, ninguém está orando muito por ele ainda. E comecei cá comigo, ai, tio Julinho, pô, tio Julinho não entra no avião rindo da minha cara. E eu olho para frente, vejo o tio Julinho. E ele ria. Ao invés de chegar comemorando, eu sério, falar morre para educação, né? Entrou rindo. Porque, tipo assim, sou sua última opção, né? Na hora que ele entrou rindo, uma vergonha. E eu olhava para ele, tio Julinho, não é que o senhor é meu última opção, Julinho? Imagina. Não, e ele ria. E ele sorriu, gente, ele não falou nada. Nem o Marco Educação falou nada, ele sorria. Mas ele, sabe aquele riso gostoso de falar assim, nossa, eu estou no fim do poço. Ela chamou todo mundo ocupado. E eu estou à toa no mundo espiritual. Gente, médium não é só essa alegria toda que parece, tá vendo? Médium é isso também. A gente, às vezes, está ali numa situações que era melhor não ter visto, né? Ele tinha chegado, eu não teria visto, mas eu vi. E naquela hora que eu vi o tio Julinho, aí eu orava mais ainda, para ver se ele me dava uma dica, né? Mas sabe que assim, não vai cair, não. Porque eu sempre pensei isso, Emmanuel, né? Eu podia ter dito para o Chico morrer com a educação, mas ele podia ter dado uma dica, não vai cair, não, né? Mas não, ele sai do avião assim, intacto, né? Então, assim, já entendeu que é para ficar quieto, que não é para passar isso para os outros. E eu aqui tentando, nem lembrei do Chico, mas tentando por causa do senhorzinho, né? Eu sei, gente, que naquela emoção toda que estava ali, o avião para, né? Chega uma hora, vocês podem ver que cá estou para contar a história, né? Muitos anos depois, acho que uns 15 anos isso. Aí, saí, quando eu olho para o velhinho do lado, ele olha para mim e fala assim, obrigada, minha filha, obrigada porque você orou pelo avião inteiro. Aí eu falei, oh, meu Deus, olha a mulher discreta, né? Eu devia estar assim, Pai nosso que está no céu, santificado. E aí eu parei e falei, gente, que coisa, né? Você vivenciar um momento, não era para ser tranquilo, né? Aí o Cristo, desculpa. Aí o Chico vira e fala, eu vou gritar mesmo, porque todo mundo está gritando, eu posso gritar também, né? Conta, Chico, conta essa história com essa docilidade toda, para nos mostrar, né, a importância da gente entender a morte como um processo natural. Que é natural a gente ter medo, sim, é natural a gente ter esse enfrentamento, mas que a gente precisa pensar nesse momento. Chico, vamos combinar, ele vivia aqui e ali, né? O Chico desencarnar, bastava ter desdobrado na hora e pronto, né? Não precisava nem contar a história para a gente. Mas a vida do Chico foi repleta de exemplos, ao contrário da minha, tá, gente? Isso não é um exemplo. É um exemplo, não façam, tá? Não façam. Já pensa num mentor só, pensa no mentor da casa e pronto, firma nele, porque quem tiver que vir, vai vir, não é isso? Jesus nos ensinou a orar para Deus. A gente faz o Pai Nosso que está no céu. E o livro dos Espíritos, toda a codificação nos mostra que o Espírito que for designado por Deus irá nos atender. Ah, como a teoria é simples. Ah, como a prática é complicada, né? Mas, graças a Deus, a prática é complicada, especialmente nos momentos em que nós estamos sendo testados, para que nós próprios possamos rever a nossa vida e olhar, poxa, por que tanto medo? Né? Ah, medo de dor, medo da forma, medo de deixar os filhos pequenos. Então, a gente precisa pensar nas coisas. Por isso é tão importante a gente ler André Luiz, a gente lê as obras que complementam Kardec, né, que são poucas, ainda muita não, são poucas ali, a gente pega Emmanuel, André Luiz, e nós pararmos para observar como nós estamos lidando com a morte.
Por que a morte do corpo físico é algo tão temido por todos nós? Cada um poderia fazer uma lista de processos, uma lista de, não posso sair agora por causa disso, por causa disso, por causa disso. Mas, no entanto, o que importa verdadeiramente é o que passa na nossa consciência. E nós sabemos disso, porque nós vimos isso acontecer na casa espírita todos os dias. Nós temos o acolhimento fraterno nas casas espíritas que atende a todas as pessoas que chegam, atende pessoas de diversas religiões. A gente agora, no centro, a gente está tendo atendimento online, que entrou na pandemia e não conseguiu parar, né? E a gente atende árabes, gente, vocês acreditam num negócio desse? Atendemos árabes, porque teve uma época lá que só se achava nas pesquisas da nossa casa, e uma pessoa, um árabe que mora em Minas, perguntou se podia traduzir a página para o árabe. E aí vieram me perguntar, eu falei, gente, é só orar, né? Tomara que ele traduza o que está escrito, né? Não faça, olha aqui, né? Essa casa aqui está fazendo coisa errada. E a gente lia o post todo em árabe, escrito sem escrita Paulo de Tarso. Falava, ai, Senhor, tomara que esteja tudo certo, né? E ele, então, combinou um acolhimento fraterno em inglês, e o nosso dirigente foi atrás lá, achar alguém que falasse inglês e que tivesse doutrina espírita, né, bem firme, para poder unir as coisas e fazer esse atendimento. Então, por que eu estou contando atendimento em árabe? Para a gente ver que todo mundo está passando pelo mesmo conflito. Todos os povos estão com as mesmas angústias. E todas as crenças, elas vêm à casa espírita, elas perguntam, elas tiram suas dúvidas, e o espiritismo atende essas pessoas com aquilo que Jesus prometeu, com o consolo. Aqueles que precisam ser consolados, eles buscam e são consolados. E eu acho que o consolo maior que a gente faz é falar para eles, você não precisa mudar de religião. Não é a religião que salva. Alguns fazem assim, não preciso trazer ele aqui? Não preciso fazer, né? Outro dia me pediram para fazer uma missa de sétimo dia, né? Pediram para fazer um evangelho de sétimo dia. Aí eu falei, pois é, né? A gente não faz evangelho de sétimo dia, a gente faz evangelho diário, né? A gente faz evangelho em casa, a gente faz evangelho... Vocês já imaginaram que coisa? Já pediram fazer velório na nossa casa espírita. E aí eu olhei e falei, Senhor, se ninguém quiser mais pagar a capela e todos vierem para a casa espírita fazer velório, né? Já imaginou aquele monte de gente chorando? E a nossa ideia é totalmente ao contrário disso. Não é o culto ao corpo físico, não tem ninguém ali. Eu cheguei a brincar quando mamãe, o corpo dela faleceu, e nós resolvemos cremar. Minha irmã não mora aqui, eu falei, vamos cremar, que quando minha irmã estiver aqui, ela falou, eu vou para aí, eu falei, vem para cá, para aqui. Estava aqui há 15 dias. Fez tudo que uma filha tem que fazer. Só que sua vida é aí, seu marido está aí, você voltou tem 15 dias. Fica aí. A próxima vez que você vier, a gente faz uma oração e tudo mais, faz alguma coisa lá com as cinzas. Tá bom. Aí, quando a gente estava lá no crematório, o rapazinho, uma pessoa muito simples, fofinho, muito querido, ele tropeçou segurando a alça do caixão. Esse menino ficou passado. Esse menino olhou para mim, eu acho que ele já imaginou assim. Aí eu ri, olhei para ele e falei assim: vou contar um segredo. Minha mãe não está aí dentro. Aí ele riu e ficou sem graça, porque riu e não sabia o que ele fazia com a vida dele. Como é bom saber que a mãe da gente não está ali. Como é bom. Como é bom a gente ter certeza de que a gente trilhou o caminho que a gente tinha que ter trilhado. Porque a gente é espírita? Não, porque às vezes a gente é espírita e não consegue resolver as questões dos conflitos que nós temos em família. Mas, graças a Deus, que nesse caso específico, eu tinha conseguido. Eu brinco que o último terapeuta, eu estava há muitos anos com o mesmo terapeuta, e ela ficou grávida antes da Covid e não pôde voltar para o consultório. E eu sou muito presencial, né? Então eu fiquei um tempo online, mas já estava assim que abriu alguma coisa, eu peguei e fui fazer psicoterapia com uma pessoa que ela indicou, e foi a primeira vez que eu sentei e não falei nada da minha mãe. Nada. Falando outras coisas. Isso foi 1 ano antes da minha mãe desencarnar. Então eu falo, nossa, que coisa, né? Que sensação maravilhosa. Mas e se tivesse sido, talvez, lá naquele acidente de avião? Será que eu ia estar com tudo resolvido? E olha que coisa incrível, né? Eu passei 40 anos para olhar e falar assim, nossa, que bacana, tudo que ela fez com tanto amor.
Ela fez coisa certa, fez coisa errada, quem não faz, né? Vai estudar Freud, né? A mãe tem sempre culpa de tudo, né? Você pode fazer de um jeito, do outro, a mãe vai sempre se sentir culpada, todo mundo vai jogar a culpa na mãe, mas o que interessa é a gente olhar e falar, puxa vida, ela deu o melhor dela. Ah, o melhor dela era ruim? Tudo bem, vamos orar então, para ajudar para que o melhor dela seja um pouquinho melhor. E nós precisamos entender a lição do Cristo, que nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Gente, minha mãe foi maravilhosa. Maravilhosa. Eu falo dela, parece, né, com a mãe. Não, uma mãe muito, muito maravilhosa. Mas, como toda mãe, né? Como toda filha, imagina, se eu sou agitada desse jeito, com quem que eu vou comprar briga logo lá na 14, 15 anos? Uma delícia ser minha mãe, ia ser maravilhoso. Quando minha filha cresceu, a terceira, a caçula, a minha cópia, eu olhava para ela e falava assim, tadinha da mamãe. Nossa Senhora, tadinha da mamãe, ela é idêntica a mim. E aí a gente vai olhando as coisas com mais empatia, com mais amorosidade, né? Mas nem sempre a gente tem esse tempo. E nesse trânsito todo com a mamãe ficou uns 10 anos acamada. Aí, um belo dia, eu estava... a mamãe foi desenganada muitas vezes. Aí, uma dessas vezes que ela foi desenganada, eu falei para a doutora, eu falei, doutora, não vai não. Aí ela falou, não vai, né? Aí veio uma médica simpática, chamada Camila. Ela, pequenininha, com aquela carinha de adolescente. Ontem ela falou para mim, todo mundo olha para mim e fala que fofinha. E eu pensando, foi isso que eu pensei quando te conheci, que fofinha. E não é que a danada fofinha, ela é paliativista. E ela senta, então, para conversar comigo sobre os cuidados paliativos. E eu, sinceramente, claro que conhecia o termo, claro que sabia que existia, e claro que era longe de mim, porque espírita não precisa de nada disso. O espírita tem o codificador, o espírita tem o Emmanuel, tem o André Luiz, né? E na hora que pedem para você assinar, hoje não precisa mais assinar, hein? Que coisa boa, ninguém precisa assinar nada. Quem resolve é a família com o médico, mas a gente não precisa assinar. No dia vieram me pedir para assinar o termo. Se intuba, se não intuba. Se põe noradrenalina, se não põe noradrenalina. E eu parei, olhei para a cara do médico e falei assim, doutor, sabe a principal diferença entre a gente? Aí ele olhou e falou assim, muitos anos de medicina. Não quero nada disso não, doutor. O senhor quer que eu fique responsável pela morte ou pela vida da minha mãe? Ele, não, o senhor ganha bem. Estudou a beça. Passa para mim, não. O senhor resolve. O senhor resolver, assina embaixo. Eu confio. Sou médico que eu confio. E quando eu disse isso, a doutora Camila riu e veio conversar comigo. Ela me trouxe, então, um livro que é A Morte é um Dia para Ser Vivido. Não é um livro espírita, mas fica a dica para quem não conhece cuidados paliativos. E os cuidados paliativos entraram na minha vida já há muitos anos, quando um amigo da casa espírita virou para mim e falou assim, você acredita que estão querendo não, como é que foi? Não entubar o papai? E ele me segurou assim pelo ombro. Eu olhei para ele, eu falei, não sei, quem é não estão querendo? Com os pais dos outros é mais fácil, né, gente? Eu falei, quem não estão querendo? Aí ele falou assim, os médicos. Aí eu pensei a mesma coisa que eu pensei, estudaram a beça, né? Ganham bem para isso, né? Eu falei, mas como é que é essa história? Por que não estão querendo? Você tentou entender? Aí comecei a conversar com ele e falei, bom, o Chico, quando viu que o seu corpinho já tinha encerrado o estágio dele aqui na vida, ele foi para casa. Gente, não vai para casa não, hein? Porque o Chico é o Chico. Manda chegar lá para ele, fala, vamos embora, daqui a pouco, ó, 2 horas, né? A gente não tem esse merecimento todo. A gente vai confiar na ciência. Mas, com a doutora Camila, eu fui descobrir casos como esse do meu amigo, muito ampliados. Na época, eu olhei para ele e falei, olha, pelo que eu estou entendendo, esse tubo não vai fazer a menor diferença para a vida do seu pai. Né? Você está querendo prorrogar uma coisa que já está extinta. E ele começou a chorar. A família, assim, o pai espírita, os filhos espíritas e a mãe muito católica. E ele chorava, aí juntaram os filhos, vieram conversar comigo. Eu falei, olha, eu amo muito seu pai, eu amo demais seu pai. E eu quero crer que vocês vão tomar a melhor decisão para ele. Mas a gente tem que encarar que o corpo físico dele está chegando ao fim. E fica feliz da vida, porque ele trabalhou muito, e na hora que for a hora dele, ele vai brilhar lá no céu. Essa vez, né, com um grande amigo, chegou a minha hora ali com a doutora Camila.
E a doutora Camila mostrando, e ela me deu o livro de presente. Aí começamos a conversar, e daqui a pouco o médico entra e vira para mim e fala assim: posso continuar subindo a noradrenalina? Olhei para a cara dele e falei: de novo, doutor? Eu lá sei o que é noradrenalina, doutor. Mentira que eu sabia. Mas eu falei: não, doutor. Não sei o que o senhor está querendo dizer com isso. Aí ele olhou para mim com aquela cara que você sabe. Eu falei: não, o senhor tem que saber se é. O que é? Aí ele falou assim: não, a questão é que se a gente continuar subindo, os rins vão entrar em falência, vai entrar em falência, isso. Eu falei: nossa senhora. Aí a gente fica: bom, e agora? Eu falei: doutor, olha só, eu me recuso a responder para o senhor. Mas eu vou lhe dizer o seguinte: eu não aceito a eutanásia nem por um minuto. O senhor não vai abreviar a morte da minha mãe nem por um minuto. Mas o senhor vai fazer tudo que o senhor puder fazer para melhorar a vida dela. E o senhor vai pesar a sua consciência, o que o senhor deve fazer. Ele olhou para mim e falou assim: então nós vamos parar nessa quantidade de noradrenalina que ela está. Aí eu respirei fundo. Ele saiu do quarto e eu fui orar. E eu orei muito. Eu pedi muito a Deus que, se aquela atitude dos médicos estivesse errada, que ele estabilizasse a vida da mamãe. Porque ela não era para passar por aquilo, não era para desencarnar. E, pois é, né, gente? A médica tinha pedido para eu ver custo de sepultamento, tinha pedido para eu ver toda a questão de logística, e eu já tinha visto, foi ótimo, porque ela desencarnou um ano depois, eu já tinha visto tudo, já sabia tudo que eu ia fazer, já sabia o que estava mais caro, estava mais barato, qual o seguro que tinha, graças à oportunidade que a outra médica me deu. Mas mamãe não desencarnou baixando a noradrenalina. Ao contrário do que todos os médicos esperavam, ela estabilizou, o remédio foi tirado, porque não estava na hora dela ir. É claro que nós sabemos da nossa responsabilidade. A gente não pode entrar nessa de só vai quando estiver na hora. Ah, se fosse assim, não tinha suicidas, né? Então, não é bem assim a coisa. André Luiz nos mostra lá o suicídio inconsciente, aquele que usa mal o corpo, usa mal a encarnação, vai sim antes da hora, né? E temos na literatura, em muitos casos. E nós não podemos realmente abreviar. Mas o que nós precisamos fazer, então? Ter mais coragem de falar sobre isso. Conhecer mais. Por que o espírita tem medo de falar da morte? E por que a doutora Camila entrou aqui na minha palestra de hoje? Porque ela olhou para mim e falou: a gente está numa área médica que ninguém gosta. Ninguém gosta da gente. Todo mundo gosta do cardiologista, do cirurgião. Ninguém gosta da gente porque a gente vem falar de morte. Ninguém quer falar de morte. As pessoas só querem falar da vida. E aí, esse final de semana, quando eu vou atender esse senhor que está lá quase desencarnando, o que eu vejo nele? O anseio de entender o que estava acontecendo. Homem com os filhos lindos, criados, mais novo, com 30 anos. Ele não tinha, assim, né? Ele já sabia, a doença vinha já por um ano. Mas, no dia anterior ao desencarne dele, ele quis conversar com uma pessoa que é espírita. E aí eu penso: nós estamos preparados, gente? Nós estamos preparados para o nosso dia, mas um pouquinho mais. Nós estamos preparados para levar isso para a sociedade? Para sermos um exemplo? A gente está preparado para viver o Cristo? Porque é o que nós precisamos fazer. A sociedade precisa de ter olhares bons à volta dela. Então, se ela sabe que nós somos espíritas e nós começamos a surtar quando um parente nosso está com algum problema, a gente mostra que a gente não entendeu nada. Não tem problema. Porque nós sabemos que não é religião que salva. Mas fica uma reflexão para a gente. Sim, nós vamos desencarnar. Quem achava que não ia, desculpa, mas nós vamos. E mais, nós não sabemos quem vai primeiro. A gente não sabe se é um bebê, se sou eu, né? A gente não existe isso, não existe ordem, né? Eu brinco com as minhas filhas e falo assim: respeitem a ordem, hein? Quem veio primeiro, vai primeiro. Mas só Deus sabe, só nós escolhemos, não vamos com essa coisa também de botar culpa em Deus, não, né? Nós lá em cima programamos a nossa encarnação com um determinado prazo, com um determinado tempo. Então, partilhar a dor, conversar entre famílias. Eu atendi um menino uma vez que ele simplesmente não sabia que uma pessoa da família estava doente. Ele não sabia. Era um adolescente. A pessoa estava doente a vida dele inteira. E ele não fazia a menor ideia de que a mãe estava doente. Menor ideia, menor ideia.
E aí, quando chega próximo a esse momento, joga para a gente contar para ele. Puxa vida, vê uma pessoa que ele nunca viu na vida, para contar para ele que, olha, eu estava te enganando esse tempo todo, sabia? Você estava achando que ela estava bem? Tá, não. Corre lá para falar com ela, porque pode ser tarde demais. A gente precisa conversar, a gente precisa ter mais amorosidade com esse assunto conosco, olhar a nossa malinha, para que eu estou levando, botei as roupinhas certas, como é que eu vou chegar? Né? Porque nós estamos aqui nesse capitalismo, nesse consumismo, não sou comunista não, gente, mas é só porque o capitalismo nos trouxe esse consumo, né? Sou bem consumista até, todo dia eu tento baixar um pouquinho o consumo, porque a gente tem que lutar contra, né? Mas a gente está aqui nessas paredes travado, né? A gente passa tanto tempo pensando no telefone que a gente quer trocar, no carro que a gente quer novo. Ok, Jesus foi à casa de Zaqueu, não disse para ele vender tudo, não. Mas ele foi lá com aquele rapaz e disse, vai, vende tudo que tens e segue-me. E o rapaz não seguiu. E na casa do Zaqueu ele falou, essa casa hoje recebeu a salvação. Então não são os bens materiais, é o nosso apego a eles. Então, nós estamos preparados para a morte? Significa nós estamos nos desapegando da vida perene, perecível, ou estamos nos apegando à vida eterna, à vida verdadeira? Qual é o nosso conceito de morte? E aí, gente, eu vou terminar dizendo duas coisinhas. Primeiro, que quando mamãe desencarnou, eu olhei, vi esse tio até que eu falei, vi o tio Julinho lá dentro, tio Julinho, meu tio Ademar, lá do meu avô, estava junto, e o meu tio virou para mim e falou assim, se você quiser chorar, você chora, porque aqui a gente vai fazer uma festa. E eu olhei e falei, nossa, que lindo. E nisso que eu olhei, que lindo, eu estava ali envolvida com aquilo, aquela luz, aquela coisa maravilhosa, eu falei, ai, graças a Deus, mamãe vai parar de sofrer, vai parar de estar passando por tudo isso, né? Aí eu vi do lado de fora da porta, o quartinho da UTI, né? Do vidro lá de fora, a nossa auxiliar, a nossa cuidadora, né? Aos prantos, gritando na UTI, e todo mundo indo consolar. E eu olhei, falei, bom, vou aproveitar que ela está chegando todos os pêsames possíveis ali, estão indo para ela, e vamos orar e pedir pela mamãe. E esses momentos, eles são momentos que ficam para sempre com a gente. São momentos que nos mostram que realmente o Espiritismo é o nosso consolador. Eu estou agora há 3 semanas com meu pai no UTI. Papai está há 1 semana e meia dormindo. Resolveu dormir, está dormindo. Hoje nós descobrimos um trombo nele. E no primeiro dia na UTI, que eu cheguei perto dele, eu falei, papai, isso é amigo de Paulo de Tarso, papai. Se vê a portinha, a luz, vai para a luz, papai. Agora, se tiver que ficar aqui, a gente vai ficar muito feliz. Seja lá por onde for. Então, os médicos sempre estão naquele medo, né? Já internaram o papai no mesmo leito que a mamãe desencarnou. Ai, meu Deus, vamos tirar correndo, você tira. A gente tem gratidão para cada parede dessa aqui que cuidou com tanto amor da mamãe. Então, sim, a doutrina espírita é o consolador prometido pelo Cristo. Desde que a gente vivencie ela todos os dias. Desde que a gente, de fato, entenda essa vida como passageira e entenda que essas portas aqui vão passar, elas vão ficar para trás. E o que vai valer mesmo é o que a gente colocou na nossa malinha do mundo espiritual. Que Deus possa estar conosco sempre. Que a gente possa se preparar muito para esse momento, para a gente chegar lá em cima triunfante como Cristo chegou. Não é isso? Um beijo para todos. Obrigada por mais essa oportunidade. Eu acho que a nossa amiga nos deixou um pouco preocupados. Eu vou convidar o Júlio César para fazer a prece de encerramento, tá? Enquanto eu vou ficar aqui refletindo sobre o que ela disse. Seja bem-vindo, querido. Vamos agora nos interiorizar um pouquinho, realizarmos essa prece. Gostaríamos inicialmente de agradecer a palestrante, que de uma forma simples, alegre, tranquila e leve, nos trouxe ensinamentos preciosos, que merecem realmente toda a nossa reflexão. Senhor Jesus, irmãos da espiritualidade maior,
Realmente o Espiritismo é conhecido como o Consolador. Mas antes que possamos pensar em consolar alguém, que consigamos consolar a nós mesmos, buscando compreender os ensinamentos trazidos pelo Espiritismo. E, acima de tudo, possamos transportar para os nossos comportamentos concretos, no nosso dia a dia, essas preciosas verdades. Que, além disso, possamos também trazer para o nosso dia a dia a alegria de viver, porque somente realizando o nosso potencial humano, mas principalmente divino, aquela luz que jaz em nosso interior, trazer para as pessoas, para a nossa vida, para uma convivência melhor em sociedade. Porque sempre que estivermos focados nessa luz e conseguindo exteriorizar, saberemos viver e também saberemos morrer, ou seja, transportar para o plano espiritual, sem qualquer receio. E aí conseguiremos, com facilidade, consolar a todos, sejam encarnados ou desencarnados. Graças a Deus.